A dor passa, mas quem você se torna fica. Hoje nós vamos falar sobre como eu saí da depressão, ansiedade e compulsão alimentar. Simbora para mais um vídeo. Começou, gente, na minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos meus 14, 15 anos de idade. E, para ser bem sincera para vocês, é aquela fase mais difícil de todo adolescente. Só que a gente não sabe, né? A gente, quando era adolescente, não sabe que era a fase mais difícil que a gente ia passar. E eu entrei primeiro numa depressão muito profunda, só que como eu era muito nova e naquela época não tinha muito conhecimento e informação sobre a depressão, eu não sabia o que que era. Então, aos meus 14, 15 anos, veio aquela crise de identidade, onde eu não soube mais quem eu era e era muito complicado para mim, porque veio a questão de não me achar bonita. Eu acho que desde muito nova eu já vim de uma família que muitas vezes era muito questionada, sofria muito bullying na escola, então isso para mim era muito difícil. Na maioria das vezes, né, a gente acha isso até comum, mas isso molda a gente e a forma na fase adulta, quando a gente acaba se torna um pouco mais diferente do que a gente imaginava. Eu, como todas, uma pessoa comum na escola, sofrendo bullying, com a minha imagem, e também não sabia realmente quem eu era. Isso foi algo muito difícil para mim lidar. E como eu era muito nova, sem experiência e sem informação, eu acabei numa depressão muito profunda. Graças a Deus, eu não precisei tomar remédios e fazer outros métodos, né, ir no psicólogo, né, não precisou eu ir, só que eu tive um momento da minha vida onde eu não queria sair da minha cama, onde eu não queria sair do meu quarto. Eu praticamente, minha casa aqui são 7 cômodos, tem um quintal enorme, e eu não saía, eu ficava o dia todo assistindo série, e eu achava, né, como eu era uma adolescente, ainda não tinha acesso à informação, eu achava isso comum, eu achava isso normal. Eu não quero fazer nada. E mal eu sabia que eu já estava perdendo o sentido da vida. Só que houve um despertar. Eu acho que foi o Espírito Santo, né? Eu sou cristã, então eu sempre ali na igreja, mesmo nas minhas fraquezas, buscando ao Senhor e tentando me reanimar, tentando me encontrar no Senhor. Eu comecei a orar, comecei pedir ao Senhor para tirar essa tristeza. Eu não sabia explicar como era essa tristeza. Então, aos pouquinhos, eu fui conversando mais com as pessoas, eu fui me abrindo mais. Na igreja a gente tem, né, a questão da sociedade, de ter mais oportunidades na igreja, de poder fazer isso. Na época eu era muito insegura, e tudo isso se dá, né, gente, pelo fato da minha identidade. Eu não sabia quem eu era, eu nem sabia o que eu me tornava, eu sabia o que as pessoas falavam sobre mim. Então, é um resumo de um pouco da minha depressão. E aí, aos poucos, eu fui entendendo, fui amadurecendo a minha ideia, fui entendendo o que realmente era depressão. E na época eu chorava escondido, e foi aí também onde começou também a ansiedade e a compulsão alimentar, onde eu não sabia que dor era que eu estava sentindo, então eu acabava descontando as minhas emoções na comida. E aí, meus amores, quando eu cheguei nessa fase de compulsão alimentar, foi um pouco complicado para mim, porque eu ainda não estava tendo noção do que estava acontecendo comigo. E aí, quando eu cheguei no meu auge, né, que eu já contei aqui, né, se vocês não sabem, tem várias vezes eu falando sobre como eu engordei e também o meu processo de emagrecimento. Eu fui para 78 quilos, quase 80 quilos, e eu era uma pessoa muito magra, gente, eu era muito magra. Daqui da minha casa, eu era só o seco, eu já cheguei a pesar 40 quilos, 45 quilos com meus 11 anos de idade. Então, eu era muito magrinha mesmo. Então, assim, com meus 14 anos, para vocês terem noção, eu já estava com mais de 60 quilos, eu estava com 65.
Então eu não sou tão alta e também não sou baixinha, mas eu sou mediana, né, 1,63 m. Então naquela época, as pessoas começaram, né, tirar muito sarro, eu já não tinha aquela autoestima ainda, as pessoas ainda me maltratavam ainda, então isso era muito difícil para mim lidar. E foi chave para mim que se abriu foi em 2017. Eu conto um pouco mais da minha história, eh, do como aconteceu o meu emagrecimento, e isso ocorreu muito, gente. E foi muito complicado para mim no início, mas eu tomei uma decisão de mudar de vida e de tentar, dar uma chance para mim, né. Em 2017 eu comecei o processo de emagrecimento. Como eu sempre falo aqui, o processo de emagrecimento vai muito além de uma simples comida, uma simples alimentação, só fechar a boca. E eu precisava, olhar para mim, eu precisava olhar para dentro e entender o que estava acontecendo, quem realmente era a Dani, né. E foi um processo dolorido, difícil, porque eu tinha melhorado um pouco da depressão naquela época, mas a compulsão alimentar ainda continuava muito forte, e isso para mim era algo muito complicado, porque eu não tinha apoio. Eu lembro que nas redes sociais eu procurava alguém que falava sobre o assunto, e isso era muito difícil na época. Vamos dizer que já tem quase praticamente 10 anos já de tudo isso, de ter acontecido. Então, há 10 anos atrás, isso era praticamente um tabu, não tinha muita gente falando sobre o assunto. E hoje se vê muito mais, e isso é importante a gente estar falando sobre isso, porque hoje é o mal do século, né, gente? A depressão, a ansiedade, a compulsão alimentar tem atingido não só os brasileiros, mas também o mundo todo. E quando eu fui parar para olhar, parar para pensar em quanto eu estava perdida em mim, quanto eu precisava mudar, não só os meus hábitos, né, ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais ativa, porque eu era sedentária, eu não quis fazer nada, eu não fazia educação física, eu não fazia nada, eu não andava, eu não fazia nem o básico, para vocês terem noção. Eu só dormia, acordava, limpava a casa, dormia de novo e comia. Então eu não tinha uma vida ativa, eu não tinha algo para me apegar, e isso era muito complicado para mim. Mas eu creio que é Deus que faz isso, é Deus que vê o momento, e também a decisão nossa de querer mudar, porque não adianta nada, temos oportunidade de mudar, temos todas as chances do mundo de mudar, mas a gente realmente não querer mudar, né. Então a decisão, de querer mudar mesmo na dificuldade, foi uma grande diferença naquela época. Foi também daí em 2020, né, que aconteceu a pandemia, e eu tive um problema muito sério, porque a depressão queria voltar novamente. E houve num momento, eu falei: "Meu Deus, meu chão caiu, eu fiquei desempregada, eu não sabia o que fazer", mas aos pouquinhos eu fui tentando me reanimar novamente. Só que esse curto período de tempo, para quem tem, ansiedade, compulsão, e para quem tem tendência a engordar, eu acabei engordando aí mais uns 12 quilos em menos de um ano. Então eu tive que refazer a rota, refazer todo o processo de reganho de peso. E foi um ano muito difícil para mim. Não falo que foi fácil, né, porque realmente foi bem complicado, porque não era somente, eh, refazer, né. Eu tentei refazer a rota, mas, aquela menina de antes já não estava dando mais conta, e eu tive que parar para pensar o que eu podia fazer para mudar essa situação. Então eu fui rever a nova Dani de novamente, né, e graças a Deus consegui reverter a situação, consegui emagrecer, mas a ansiedade ainda continuava, e a cada ano que passava a ansiedade começava a ficar um pouco mais complicado. Foi aí que eu comecei a fazer terapia. E gente,
Foi algo sensacional. Uma amiga minha que ela faz, né, lá na minha igreja, e ela sentou comigo, ela conversou, e numa conversa de bate-papo mesmo, ela se ofereceu para estar me ajudando neste processo de conhecimento e de cura. Então, é uma das partes que eu queria falar para vocês. Eu comecei apenas o ano passado, fazer a terapia. Não uso medicamentos ainda, graças a Deus eu não precisei usar medicamentos, mas eu creio que tem gente aqui que me assiste que precisa de medicamentos e não tem problema nenhum, desde que, né, seja com orientação médica. Eu não cheguei a esse ponto de tomar medicação, mas eu tive que passar por tudo isso e tive que lidar com as minhas emoções, e confesso para vocês que foi muito difícil. E vou começar até a chorar aqui, porque uma das minhas dificuldades de falar aqui para vocês, de estar aqui sentada falando para vocês, me abrir um pouco mais, abrir um pouco da minha rotina, abrir um pouco da minha vulnerabilidade, porque não é fácil. Não é fácil sentar aqui, falar dos meus problemas, falar do que eu já passei e saber que eu não estou sozinha, saber que tem alguém que também precisa de ouvir essa palavra, de alguém que precisa de uma palavra de ânimo, de força, e que vai dar tudo certo. Se não conseguir sozinha, procure ajuda. Isso é necessário, isso é importante. Foi necessário para mim e a gente não quer admitir às vezes. E às vezes a gente não quer admitir que a gente está doente, que a gente precisa de ajuda, e considerar isso como um autocuidado, isso é muito importante. E foi e está sendo ainda, né? Porque ainda estou no processo de conhecimento, no processo de cura, e está sendo algo muito bom, porque eu tenho me redescobrido de novo. Eu tenho colocado a minha cabeça mais aberta para as novas experiências. Sempre fui uma menina muito medrosa. Gente, eu falo medrosa no sentido de não enfrentar o medo, tá? Porque eu sei que todo mundo tem medo de alguma coisa, mas eu falo a questão de não conseguir enfrentar. O medo me paralisava. Falar em público, falar para a câmera, falar para as pessoas, isso era algo impossível para mim. Mas eu creio que Deus, quando Ele quer fazer a obra na nossa vida, Ele faz a obra completa. Mas basta uma atitude nossa, querer aprender, querer fazer, ter um coração ensinável. Porque muitas vezes a gente está no buraco, a gente sabe que está no buraco, e muitas pessoas falam: fulano, você está no buraco, mas muitas vezes a gente tampa os olhos, tampa os ouvidos e a gente não quer sair do buraco. Então, se a gente quer, vai existir momentos, vai ter pessoas que vão nos ajudar e sair do buraco. Então, eu sou a prova viva disso, que eu consegui, eu saí do buraco, eu saí de crise de ansiedade. Inclusive, a ansiedade já estava batendo muito mais forte, e eu lembro que até no ano passado eu já estava tendo meu coração taquicardia, já estava tendo tremor, já estava tendo pensamentos intrusivos, eu já não conseguia dormir, eu já estava começando a ter insônia, e fora as tonturas, o estômago doendo, ânsias, né, ânsia de vômito. Então, fora outras questões, quando eu tinha algumas coisas, né, algumas emoções mais afloradas, ou às vezes eu passava por um nervoso, vinha com esses sintomas, e tudo isso era ansiedade ali já batendo na porta, já implorando. Eu falei: minha filha, vai buscar ajuda, vai tentar fazer alguma coisa para você, que você precisa se curar. E foi com a terapia, né, fazendo ali terapia, me redescobrindo, descobrindo o que realmente eu passei, né, pela infância, quais são as minhas feridas emocionais, e
E no próximo eu vou falar para vocês as feridas emocionais que eu tive, como está sendo todo o processo. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, abrir realmente meu coração e talvez poder ajudar você que está aí, vocês meus amores que estão aqui comigo, e falar de uma forma aberta, de uma forma simples, o momento que eu passei e que talvez milhares de pessoas estão passando também por este momento. E tá sendo muito bom, tá sendo uma mudança muito gostosa. Tá sendo um pouquinho dolorido, porque muitas coisas que a gente revê, que a gente precisa mudar, e às vezes é um pouco desconfortável mudar, não é tão fácil assim, também não é tão simples assim, mas é necessário. Mas é isso, meus amores, se você chegou até aqui, curte, comenta e compartilha para aquelas pessoas que talvez precisam ouvir essa palavra. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.